for the elven kings under the sky. 7 for the dwarf lords in their halls of stone. 9 for mortal men doomed to die. 1 for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie, where the shadows lie. Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de dia. Deixa eu só um segundo aqui. Eu não sei não o que eu fiz aqui, mas eu posso ter feito várias maluquices aqui. Vocês podem falar alguma coisa só para confirmar se está saindo o áudio de vocês? Olá! Eu acho que a gente de novo, porque da outra vez foi engraçado, Nilda. Olá, boa noite. Boa noite, Nilda. Aqui é a Angélica, eu tô aqui com o Marcos e a Nilda, só para constar. E da outra vez eu fiz uma coisa engraçadíssima, né? Eu esqueci de fechar o meu microfone, aí tá passando a vinheta, mal bonito. Aí tá eu falando, cadê não sei o quê? No meio da vinheta. Não entrou a vinheta, eu dei play, não foi? Então hoje deve ter sido a mesma coisa. Boa noite pra quem tá aí, já temos 4 pessoas assistindo a gente. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aí, né? Sobre a série Os Anéis do Poder. Dessa vez o 4º episódio. Eu tô aqui com queridíssima Nilda Alcarinque, né? Ela já se expressou, boa mas... Boa noite, pessoal. Boa noite, minha amiga. E Marcos Noriega. Opa, boa noite. Boa noite. Dessa vez, gente, a direção... Dessa vez não, da outra vez também foi. Direção de 2 diretoras, a Sanaa Henry e a Louise Hooper, tá? O episódio se chama Eldest, ou O Mais Velho, né? E esse episódio aqui é cheio de coisas que o pessoal tinha curiosidade de ver em Senhor dos Anéis, né, cara? Porque todo mundo reclamava, pô, cadê o Tom Bombadil? Pô, e no meu caso, que eu sou uma chata das tumbas, né? Pô, cadê a galera das tumbas? Teve tumba, teve ente-esposa, teve uma pá de coisa. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Olha, foi totalmente fanservice, né? E conseguiram, na minha opinião, até conseguiram encaixar bem. Foi fanservice, colocaram até ente-esposa, né? Colocaram tudo. Pra quem tá por aí, né, Marcos Leno, boa noite. Deu um toque pra gente que o som tá normal, né? Mas aqui tá dando aquelas lenga-lenga que costuma dar, né? De um certo delay e tal, mas se der muito ruim... Mas é a conexão, né? É, porque é assim, conexão, quando tu tá fazendo live, tu tá fazendo muito upload, né? E às vezes dá uma desacelerada mesmo, né? Boa noite. Então, eu queria ver se dessa vez nosso bate-papo era um bate-papo assim de 1 horinha, né? Queria até aproveitar que a gente já começou a falar aqui e a gente já vem trazendo as nossas impressões aqui, né? Porque das coisas que eu falei, claro, mais pra frente vai aparecer nosso Tom Bombadil, que, diga-se de passagem, é um ator que eu simplesmente adoro, chamado Rory Kinnear, né? De novo, desculpa, gente, ainda estou falando de Penny Dreadful, sim, porque o Rory Kinnear ele é o Frankenstein de Penny Dreadful, né? É um ótimo Frankenstein, emocionante, você fica muito tocado. E ele é um ator do Reino Unido, Black né, Mirror Marcos? também, né? Black Eu acho que Mirror. ele chamou a atenção primeiramente em Black Mirror, né? Ele é daquele episódio do cara que... Não tem uma maneira suave de falar isso, né? O cara que acabam forçando a ele comer um porco e não é de maneira... literal, né? No sentido de comer um bacon. Ele né? tá no primeiro episódio? Aquele lá. Eu acho que é o primeiro episódio, aquele lá do cara que obrigam. É ele. Né, que é o presidente. O primeiro-ministro. Primeiro-ministro. E é um grande ator, né, gente? Muito bom mesmo. Eu não consegui assistir esse episódio, mas eu escutei muito sobre ele. Eu não consegui assistir porque realmente tá... Assim...
a qualidade nem é tão boa, né? Black Mirror foi melhorando com o tempo, né? O primeiro episódio, a qualidade é meio assim. Mas a discussão é maravilhosa, né? Black Mirror discussão. Não, é muito boa, né? Ele é ótimo roteirista, né? E assim, já falando em Rory Kinnear, né? Que além de Penny Dreadful tem aquela maravilhosa série que é Years and Years, que caramba, quem não assistiu, assista porque você vai ficar muito encantado. Assim, é uma série que eu sempre recomendo, apesar dela ser meio bad vibes de vez em quando. O Vinícius Barbosa tá aqui conosco. Vinícius, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Ele fala assim, ó, que o Elfo Dilf é o Santiago de Entrevista com o Vampiro. Olha, eu vou te falar uma coisa, Nilda, eu tive um choque. Eu tive um choque. Porque, sabe, o coroa bonitão lá, o cara que tentou jogar os anéis no mar, né? Ele naquela série nova, Entrevista com o Vampiro, ele faz o Santiago. E olha, eu vou te falar que esse cara é um camaleão dos mais potentes que eu já vi, porque é totalmente diferente tudo, postura, movimentação, ele é um ator muito completo, viu? Esse ator que fez o elfo lá, que acabou não jogando os anéis, né? E tal, que a gente ficou brincando que é um coroa bonitão e tal. É, o Círdan, né? Isso. O dos navios. Exatamente, ele mesmo. Nossa, e Santiago é o mais velho, é o que no filme foi interpretado pelo Bandeiras, é isso? Não, o Bandeiras Santiago é o Armand. É o Armand, o vampiro Armand. O Santiago é aquele que quer puxar o tapete do Luiz. E ele que entrega a Cláudia e o Luiz, entendeu? Pro Coven lá, pra galera lá. Lá em Paris já. Isso. No filme, eu não tô é o Stephen Rea que fazia, né? Só que o Stephen Rea no filme ele praticamente não fala nada, né? Ele só ficava fazendo aquela cara de Stephen Rea que ele tem, né? O Stephen Rea é um cara meio baixa frequência, né, e tal, né? No filme ele é aquele vampiro que ele é mais da mímica, né, e tal. Isso, exatamente, né? Mas de qualquer maneira, assim, claro, tem atores maravilhosos e eu acho que é um episódio, a gente estava conversando sobre isso, né? Que eu assisti a primeira vez, aí eu cochilei porque eu vivo cansada, né, ultimamente eu tô só o pó, né? E aí, na segunda vez que eu vi mais descansada, eu acabei vendo coisas que eu gostei mesmo, entendeu? Dinâmicas que me pareceram muito o que tem Senhor dos Anéis, né? Tipo, sabe, quando você pega o começo da viagem deles, né? O Elrond e a Galadriel vão partir lá pra Eregion, né? O Eregion, não sei como é que pronuncia. E aí tem toda aquela sequência, né? Aqueles planos da pessoa ao longe, caminhando, aquela câmera, como o Peter Jackson fazia, né? Aquela câmera ao longe para tu ver as pessoas caminhando, atravessando as montanhas, até que eles descobrem a ponte que foi destruída por um raio, né? E é interessante que essa dinâmica da Galadriel com o Elrond, que eles estão se desentendendo, óbvio, né? Porque o Elrond também não está aceitando, pelo menos até esse ponto do episódio, que mesmo que o anel tenha sido um anel que o Sauron ajudou na feitura desse anel, ele também dá coisas boas, né, Nilda? Não é só coisa ruim, ele também traz dádivas realmente, né? Mas eu entendo esse receio dele, porque isso é uma coisa que nós sabemos, mas eles não sabem ainda. Tipo, né, ele tem razão em estar ali receoso, porque ele não tem certeza se aquilo ali é totalmente bom. Né? Então, e sem falar que existe o fator ambição, que às vezes umas obras lindas que são boas podem causar cobiça em cima delas, que é o caso, por exemplo, da Silmarils, que é do Silmarillion. Elas eram puras, coisas puríssimas, mas tanta gente cobiçou elas que teve uma guerra de elfo brigando com elfo e matando elfo por causa da pedra. É verdade. As pedras têm um poder mesmo, né? Não é uma parada que o Sauron tá inventando, né? As pedras têm um poder que acaba sendo um poder realmente que ajuda, né? E tal, porque a Galadriel, ela tem essas visões que se mostram visões corretas, né? Ele acha que posso estar enganado, né? Mas ele acha que, por exemplo, ele tem uma amiga e uma aliada e ele vai perder ela por outro lado através da influência, né? A gente percebe pela atitude que ele já teve de tentar não deixar os anéis chegarem nas mãos das pessoas que os estão usando agora, o quanto ele
temia muito da influência dessas peças aí em quem as estivesse usando. Então, ele tá meio que olhando para uma amiga perdida, pensando ela vai, de algum momento, ter a personalidade dela transformada e vai para outro lado, porque já está se desenhando ali uma guerra, né? Ainda as pessoas não têm certeza absoluta ainda de que vai acontecer um conflito em grande escala, mas já estão desconfiando dessa possibilidade também, por conta da movimentação que está tendo ali, né? Então ele já está olhando e falando, Pode falar, desculpa. Eu não considero a atitude do Elrond errada. Eu não considero a atitude dele errada. Eu só acho isso está ajudando na dinâmica da trama, porque ele está sendo receoso. Claro. Até o final, provavelmente, da série, ele vai se converter pelo poder daquilo. Tanto que, quando chega mais adiante, é ele que fica com um dos anéis. Mas ele vai ter que ser convencido. E ele não está errado. Tipo, eu não sei o que é isso aqui. Aí, de repente, a gente vai fazer uma missão e vamos ser guiados por um anel que eu não confio. Porque é meio que isso que acontece, né? A Galadriel quer ficar escutando o anel. Ele, não, peraí, né? Vamos pensar por conta própria? Eu acho que nesse ponto até que ele não está errado, não. Não, tá certo, assim, sim. A linha de pensamento dele não é errada. Se isso vai dar bom lá na frente, eu tô lá. Aproveitando nisso, eu já tenho uma pergunta a fazer de uma coisa que eu achei curiosa, né? Porque quando eles estão querendo escolher o caminho para seguir, né, a trilha, ela tem uma espécie de pressentimento de que o Sauron, na verdade, quer que eles sigam por aquele determinado caminho. Bom que você perguntou. Agora eu fiquei me perguntando, tem a ver com a influência que o anel pode estar exercendo? Tem a ver com o fato dela ter se aproximado dele, dela ter, digamos assim, criado uma espécie de elo com ele, independente dela estar usando o anel ou não, e ficou um pouco dessa possibilidade dele influenciá-la a partir daí? Eu fiquei nessa dúvida. Olha, pergunta ótima. Eu não havia pensado nesses termos. A princípio, eu acho que é a influência de pré-ciência do anel, que ela já tinha, como ela fala, né, que numa conversa, que ela já tinha algumas coisas, mas o anel está potencializando isso. Né? Agora, se o Sauron está tentando direcionar isso, já não sei. Porque ele não terminou de fazer os anéis e ele não fez o um anel ainda, né, que é o mais poderoso e que tem algum poder. Então, não sei. Não sei se realmente é o fato dela perceber aquilo. Ele consegue influenciar você sem você estar usando uma peça como um anel, por exemplo? Por exemplo, digamos que você tenha se aproximado dele, tenha contraído alguma espécie de relacionamento com ele, né? Seja de proximidade ou de intimidade, e a partir daí ele consegue também, ou você precisa estar usando mesmo um objeto que contém a essência dele, né? De alguma maneira, para ele te influenciar. Você está falando Sauron? Isso. Influenciar no sentido, digamos assim, mágico, né? Porque influenciar em te convencer com a lábia dele, a gente já sabe que ele consegue, né? Mas é um misto disso, de lábia e magia, sabe? Assim, é uma magia que, para funcionar, você tem que estar meio que predisposto também, sabe? Eu percebo que pessoas que têm grande poder de resistência, sabe? Grande força de vontade, não são seduzidas por ele. Tanto que isso acontece com um anel. As pessoas que têm mais poder de resistência sobrevivem mais tempo, não ficam más. Agora, por exemplo, o Gollum vai ficando malvado com o tempo. Porque ele já tem meio que aquela coisa, ele já matou alguém, ele não tem um poder, uma vontade tão grande, né? Ao ponto que, por exemplo, tanto o Bilbo quanto o Frodo, eles até têm um anel, mas eles são influenciados, mas muito menos. Porque a força de vontade tem a ver com isso. Porque esse é um mundo em que a sua força de vontade também tem poder, né? Deixa eu dar uma parte rapidinho. Eu acho que não precisa você estar lá perto. Deixa eu só dar uma parte pra galera do chat. Boa noite, Paulo Sérgio. Vinícius faz perguntas aqui, Nilda. Ele fala assim... Primeiro, obrigado ao Paulo Sérgio, que ele está, além de dar boa noite pra Nilda, né? Ele falou, boa noite, Nilda, adorei isso, que ele chegou, boa noite, Nilda. Aí ele falou assim, ó, esse podcast é a raiz do conteúdo, curto demais, olha só que gentil da parte dele, obrigada, Paulo Sérgio. E o Vinícius Barbosa fala assim, qual é a do Celebrimbor? Ele é ambicioso em deixar o seu nome na história ou só é volúvel mesmo?
ele faz essa pergunta, Nilda. Ele tem, depois ele sequencia falando assim que o Sauron influencia muito o Celebrimbor e é tchutchuquinha dele na Forja dos Anéis. Boa noite, Samir. Mas é a questão da ambição e da soberba. Ele tem uma ambição e um orgulho, porque ele quer ser como o Fëanor, que foi o que forjou a Silmarils, que são essas pedras mágicas maravilhosas e que causaram guerra, porque tão mágicas e maravilhosas, todo mundo queria elas, né? E elas em si não eram nem boas nem ruins, mas todo mundo queria. E ele quer ser tão famoso quanto, porque ele é discípulo desse Fëanor, ele é da mesma família, inclusive. Então ele quer deixar a marca dele. É a ambição dele. Então essa ambição dele, o Sauron, quando percebeu, é aqui que eu vou. É aqui que você joga, né? Então você lembrou, é isso. É o orgulho que faz ele ficar daquele jeito. O orgulho, a vontade de aparecer, tá? E Vinícius, sim, tivemos Tom Bombadil. Ele falou Tom Bombadil um pouco antes. Pois é o fanservice que a gente estava conversando, né? Mas eu vou assumir que eu sou fã e às vezes eu quero service mesmo, viu, gente? Eu por exemplo, né, já trazendo já esses tópicos aqui, né? Que em Rum, né? Rum, a localidade, o estranho, ele está sozinho e ele se separou, vamos lembrar que ele se separou da Nori e da Pop, né? A Papola. E ele tá ali desesperado, né? Porque ele criou um tornado de areia que para eles poderem se defender, eles estavam sendo atacados. E ele acaba seguindo uma cabra. E seguindo esta cabra, ele vai dar as vistas ali com quem? Com quem? Um pequeno fazendeiro, um jovem fazendeiro, um fazendeiro solitário, que é o nosso queridíssimo, para dizer o mínimo, Tom Bombadil, né? E eu gosto muito dessa troca de palavras, como eles falam. Super simpático. Ele é uma graça. Esse ator além de ser uma graça. Mas assim, eu sei que tem gente que não gosta, mas vai desculpar, gente. Eu fiquei bem satisfeita com o Tom Bombadil. E ele fazia uma pergunta assim, você encontrou a cabra, né? Aí mas eu não estava procurando a cabra. Aí o Tom Bombadil fala, peraí, eu não falei que você estava procurando o que você queria. Eu falei que você encontrou, né? Então tem essa dinâmica e tal, e quando a gente conhece a história e tal, a gente vê que ele é um ser importante, né? Dentro da história dos Seus Anéis. É interessante que tenha aparecido agora, né? Qual é a impressão de vocês dessa dinâmica do Tom Bombadil com o estranho? Marcos? Pode falar, Nilda. Pode falar. Assim, eu achei na questão do fanservice, esse trecho do Tom Bombadil é quase totalmente o trecho quando os hobbits encontram o Tom Bombadil. Não os diálogos, mas tem muitas sequências da fada. O que acontece são as coisas que estavam acontecendo, que acontecem no livro. E eu achei isso interessante, porque esse e outras coisas que apareceram, que a gente está chamando fanservice, são coisas que estão nos livros. E eles estão dando um jeito de incluir. Então, nos livros que foi autorizado, que é o Senhor dos Anéis. Então, isso tá ou na introdução, ou tem aquele encontro, ou tem mais lá na frente dos túmulos, que é também uma coisa que tem nos livros. Então, assim, eles estão conseguindo colocar as coisas com outra dinâmica, com outro roteiro, mas eles estão colocando ali. Assim, eu amei ele ali, eu amei o jeito que ele é meio que o mestre do mago, fala que não fala, solta umas frases que você não sabe se é dele ou do Gandalf. Pode reparar que ele fala umas frases que essa é uma da cabra mesmo, né? Uma coisa é o que você estava procurando, outra coisa é o que você achou, né? Uma coisa, outra coisa, tem nada a ver. Né? E ele vai colocando. E aí ele tira o Gandalf lá da árvore, que não me parece ser o salgueiro lutador, mas é a mesma dinâmica do salgueiro lutador, uma árvore que engole pessoas. E tem o lance do cajado, né, Nilda? Que ele vê, pelo que eu entendi, parece que eles até conversam depois sobre ele conquistar o direito, né, a ter esse cajado, né, mas ele tenta retirar e é claro que ele é engolido, né, e é interessante, né. Ele é engolido, e aí aquilo que ele fica falando lá pro Salgueiro é o que ele canta quando ele liberta os hobbits que também foram engolidos pelo Salgueiro. Né? Então, assim, e aí depois quando o Gandalf escuta uma voz feminina, né? Ele fala, mas tem uma mulher aqui? Não tem mulher nenhuma aqui não. Realmente, porque não tem mulher nenhuma lá.
Ah, eu É a fiquei, esposa dele, eu não sei se, né? eu fiquei curiosa com Que é isso. uma ninfa do rio. Ele é casado com Ah, uma ninfa do rio, uma filha do rio, é chamada Filha do Rio. Ela é um ser mágico do rio, ligado a um rio. Entendeu? Ele encontrou ela quando ele estava colhendo lírios da água, trabalhando, sabe, perto do rio. Então os dois vivem juntos, mas ela, eu acho que, se eu não me engano, no Senhor dos Anéis ela também não aparece. Se escuta a voz dela, mas ela não aparece. Então eu não sei se ela é uma entidade que tem corpo. entendi. Ou, não, desculpa, ela chega a aparecer, ela até põe um corpo, mas assim, ela não precisa pôr o corpo, né? Ela é uma entidade da água, que é a esposa dele. Então, tá aí. É legal, eu gostei da dinâmica, eu gostei de toda essa troca, gente. Marcos até perguntou a tua opinião, porque eu achei curioso, sabe? Porque tem vários momentos e vários diálogos que me remeteram ao que eu senti lendo O Senhor dos Anéis. Diretamente, como a Nilda comentou, sabe, Marcos? Assim, eu senti aquela troca, aquela brincadeira, aquela tensão, né? E tal, eu achei legal. Esse surgimento do personagem do Tom Bombadil, ele tem um tom leve, né? Porque o Tom Bombadil é um personagem que tem algo de muito bem-humorado, né? Enfim, essa coisa meio bonachão, embora ele mesmo, o próprio personagem, deixa claro o quanto ele é antigo e o quanto ele sabe muito bem quem é o estranho e o que o estranho está destinado a fazer. Ele deixa muito claro isso, né? E que ele pode vir a ter um papel em ajudar o estranho a cumprir esse destino dele, né? Ele é um personagem bonachão, simpático, divertido, mas que está ali por um motivo muito sério. E deu também a entender isso. O lance dele tirar o estranho, né, da árvore, demonstra essa coisa do quanto ele está intimamente, ele tem relação íntima com as forças da natureza, com as forças da Terra-média, o diálogo antiquíssimo que ele tem com a existência, com a criação, né? E ao mesmo tempo, tem essa coisa que os autores, eles são meio que seguidores da ideia da caixa de mistério daquele velho coisa do J.J. Abrams. Então, as sugestões que o Tom Bombadil fala para o estranho, elas ao mesmo tempo que deixam a gente claro que ele é muito mais do que a gente vê nesse primeiro momento, porque eu também penso no público que não conhece, né, todos os detalhes da obra do Tolkien. Ele vai ser apresentado para esse personagem pela primeira vez. Ele, ao mesmo tempo que ele deixa claro que ele é mais do que o que a gente está vendo, tem a presença clara ali no que ele fala da caixa do mistério. O que esse cara realmente é, o que ele é capaz de fazer, por que ele está aqui, por que ele apareceu agora, né? Eu acredito que mais do que um fanservice, já que ele deu a entender que ele pode ter um papel nessa história, esse personagem vai continuar ali, talvez na série, vá ter um papel mesmo. O que é interessante, porque talvez, de certa maneira, esse núcleo do estranho, a gente vai chegar lá, que a gente vai falar de mais coisas que acontecem, ele estava meio que precisando ser agitado um pouquinho, né? Sim. E talvez a chegada desse personagem do Tom Bombadil e de mais uns outros fatos que irão acontecer mais pra frente, chegaremos lá, sejam que esse núcleo estava precisando para dar aquela, né, agitada, aquele digamos respiro, assim. né? Ah, eu gostei pra caramba, assim, do que aconteceu. Diga, querida, pode falar. Eu escutei entrevistas dizendo que realmente ele vai dar agitada, e aquela coisa, o Tom Bombadil, ele é um personagem que ele é. Eu ri muito quando ele falou que você fica procurando resposta nas estrelas, mas as estrelas são muito novas, não sabem de nada. Como assim as estrelas são muito novas? Entendeu? É o nome do episódio, né? O mais antigo, eu tava aqui, né? O dia que elas apareceram. Porque ele é isso, ele sempre fala, o que faz dele que ele é o mais antigo. O que ele é, gente, não entra nessa discussão. Tá? Nem o Tolkien colocou essa discussão. Quando perguntaram pra ele, ele falou, tem coisa que não precisa ser esclarecida. Ele tá bom do jeito que ele tá. Ah, né? legal. Mas assim, ele tem toda essa coisa de que ele é realmente muitíssimo antigo. Ele tem um certo tipo de poder, mas eu sempre senti o Tom Bombadil com ele não usa o poder, porque o poder dele é estar lá ajudando, sabe? Ali do lado, dando instrução, dando conselho, explicando, mostrando. Mas não, o que ele fala, ele não é um campeão, ele não é um lutador, ele não é uma pessoa que vai cumprir missão, ele não é um herói. Ele tá ali. Ele é um andarilho que vai andando, orientando, fazendo, né? Tá ali, você sabe que ele tá, que nada vai atingir ele. Talvez ele seja um refúgio.
né? É Ele verdade. pode ajudar em uma ou outra coisa. No Senhor dos Anéis, ele é naqueles túmulos lá que a gente vê mais à frente, que os elfos enfrentam. No Senhor dos Anéis é ele que ajuda a livrar os hobbits daquele túmulo. Sim. E o poder dele é a canção. Isso é incrível, porque ele canta. E tem isso na obra do Tolkien. As músicas têm poder. Às vezes, entoar uma canção, às vezes, é suficiente para você derrotar um inimigo. E é um conceito assim, quem gosta de luta, de repente você fala, o que está acontecendo? Fizeram uma canção. Eu acho isso ótimo, isso é maravilhoso. É genial. É verdade. Até a criação do universo, né? De certa forma, no fabulário do Tolkien, é o verbo, a canção que cria tudo, né? E tal. Verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui também, porque tem um diálogo, uma coisa interessante no diálogo aqui, porque o estranho, ele vê que o Bombadil, ele tem poderes, né? Ele mostra um poder sobre coisas da natureza, etc. E ele pede que ensine para ele, né? Então ele fala assim que ele só vai aprender quando ele estiver pronto, né? Porque tem toda aquela discussão, né? Eu estava até vendo assim uns vídeos interessantíssimos, né? Que quando esses seres aí que claro, o Gandalf disse que foi o último, inclusive, né? Que foi enviado, o Ishtar, né? Que eles esquecem, né? Quando eles encarnam, eles têm um corpo físico, eles têm esse negócio de eles não vão recordando, como a gente vem falando, né, e tal. Então, claro, Tom Bombadil já viu outros anteriores a ele, né, o Saruman, né, a série não mostra, mas o Saruman chegou antes do Gandalf, né, o Saruman e outros magos lá, alguns magos que se tornaram até malvados, né. Então, é interessante essa dinâmica dele falar assim, olha, você não apenas vai enfrentar esse mago das trevas, né, malvado, como o Sauron, né? Então, ele que se prepare, né? Porque ele vai precisar aprender para que ele possa, né, Nilda, ele desenvolver esses poderes, né? Para que ele consiga fazer frente. Lidar com o próprio poder, né? Porque ele tem. Porque essa é uma coisa, porque eles estão encarnados, eles estão num corpo de carne e osso, mas que pode durar 1000 anos, mas é um corpo. E isso é diferente do que eles tinham quando eles moravam em Valinor, ou em outros lugares, que não precisa ter esse corpo de carne e osso. E, é verdade. E esse corpo dá uma limitada, dá uma modificada no poder deles, todos eles. Dá uma modificada e uma limitada no poder deles. Sim. Aprender a lidar com isso. Será que tem chance de aparecer Saruman e Radagast na série ainda? Tem a questão de direitos autorais, né? Vai saber, né? É verdade, tem esse detalhe também, né? Não, mas o Saruman e o Radagast aparecem no Senhor dos Anéis. Eles estão nos livros. Mas será que eles têm os direitos de passar na série? Porque ia ser interessante de aparecer o Saruman, né? Nos Anéis do Poder, né? Mas acho difícil aparecer. Mas eu não sei se vai, talvez mais na frente, na batalha final contra o Sauron, talvez ele apareça. Legal, hein? Seria interessante. Mas porque ele ainda tá do lado do bem nessa altura do campeonato. Mas eu não sei como é que os roteiristas vão lidar com isso. Já pensou que interessante ele aparecer na versão boa dele, né? Antes de trocar de lado, o que vai acontecer muito mais pra frente, né? Seria curioso. Né? Sim, pô. Saruman depois virou casaca, né? Mas o pessoal fala que ele não foi o único que virou casaca, não. Outros viraram casaca também, né? Ele é o corintiano que virou palmeirense. Desculpa, palmeirense, isso foi brincadeira, tá? Diz que o Saruman, por sinal, ele tinha deboche com o Radagast, né? Que achava o Radagast um simplório, né? E tal. E que é justamente o cara que se importa com a natureza, né? E tal. Essa parada toda. A questão do orgulho na obra do Tolkien é um fator muito forte. Sabe, o Fëanor, que foi um elfo que caiu muito, ele caiu pelo orgulho que ele tinha nas obras dele. O Celebrimbor tá aí também com orgulho, porque eu quero ter a melhor obra, quero fazer isso, quero ficar pro futuro. E o Saruman também, uma questão dessa, ele começa a se sentir superior aos outros. Sim. Até porque ele é escolhido como chefe dos magos depois. Verdade. Então, essa questão do orgulho na obra do Tolkien é muito colocada como o potencializador do mal, sabe? O excesso de orgulho te leva a fazer maldades. O Vinícius fala aqui, gente, no chat, fala que o Tom Bombadil é meio Doutor Manhattan, tão poderoso que se isola do mundo? Ele faz uma pergunta.
Será que ele... Viu, Nilda? Ele tá perguntando se é tipo o Dr. Manhattan do Watchmen. Sabe? Aquele homem azul. Fala assim, sou tão poderoso que eu me isolo do mundo. Sim, eu sei. Ai, ele é muito poderoso, mas eu não sei se ele chega a se isolar. E não como o Manhattan, porque o Manhattan, na verdade, ele meio que despreza o mundo, assim, né? Ele não quer combater, mas ele também não... Ele se sente deslocado. E o Tom Bombadil, eu percebo que ele tá muito bem no lugar que ele tá. Ah, que legal. Né? O Dr. Manhattan, ele desenvolve uma indiferença em relação à humanidade e ele perde os sentimentos humanos. Isso. O Tom Bombadil tá na cara que é um personagem empático, né? Não, enfim. com todo, é bem diferente nesse sentido, eu concordo muito com vocês. O Paulo tá aqui agradecendo novamente ao Paulo Sérgio, que ele fala que houve uma masmorra, assim, desde MP3 no agregador, no podcast Addict, e falou que vai maratonar a série desde o primeiro episódio. Vocês fazem muito bem o podcast. Muito obrigado novamente, né, o Nilda e Marcos, né, ao Paulo Sérgio, né? A gente não tem nem roupa para tantos elogios. Muito obrigada, viu, Paulo? Mas deixa eu dar um desenvolvimento aqui pra gente sair do núcleo. Oi, diga, querida, pode falar. Não, vou continuar. Pode ir. Tá. Vamos lá pra parte, então, que eu acho que é interessante, também gera uma conversa legal. Porque a gente vai ter ali a Nori e a Pop, elas acordam num lugar meio desértico e tal. Elas foram desviadas de curso, né? E elas não têm a mínima ideia onde elas estão, né? Só que elas percebem que não estão sozinhas, né? Porque tem som de cavalo, né? Elas vão fugindo e acabam encontrando um jovem que atende por Nobody, né? Ninguém. Que depois a gente vai descobrir que o nome dele é Mary Mack, né? Que ele tem características de um Heartfoot, né? De um pé peludo, né? Aí ele fala que não sabe o que é isso, né? Aí ele e a Pop trocam uns olhares, né, e tal. Você percebe que ali uma faísca, né, se acendeu. E aí elas pedem para ele levar, né, para onde eles têm uma comunidade ali, Heartfoot, né, e tal. Que eles não se acham Heartfoot, se chamam de outra coisa, na verdade. E aí vão encontrar, inclusive, a líder, né? Que é uma líder meio braba, que adoro a dinâmica dos diálogos. Fala assim, olha, só tem 3 coisas que você tem que saber. Eles falam pra elas, assim, ó, você não pode olhar nos olhos de Gund, você não pode contrariar, e você nunca pode chamar de Gund. Né? Que é a Tânia Moody, né? Que faz esse personagem, mas é muito fofa a vila. E aí a Pop e a Nori ficam olhando e a Nori fala, nossa, eles moram em lugar, em umas tocas, né? E tal, e aí vai ter aquela conversa, né? E você vê, cara, que tudo bem, tem uma dinâmica ali onde vai descobrir que parece que aquele líder deles ali da Nori, né? Da galera dos andarilhos, que ele parece que já pertenceu àquela turma também, né? Ele foi meio arrumar um lugar perfeito para que eles pudessem ter, que existe uma lenda, né? Um lugar tão lindo, tão maravilhoso, onde você pode cavar uma toca e morar no mesmo dia, né? Aí eu já pensei já na descrição da toca do Bilbo, né? Que é uma descrição fantástica, né? De muita comodidade, o filme traduziu isso. Mas vocês gostaram dessa dinâmica aí, onde aparecem esses hobbits, né? Nessa localidade diferente. Parece uma versão de Senhor dos Anéis numa outra localidade. Como se tivesse, numa lugar mais oriental e tal. Assim, achei interessante como foi descrita essa coisa. Eu chamei de hobbits da caverna. Da caverna, olha lá, tudo a ver. Que eles são cavernosos, né? Mas você vê muita comida, achei fofo isso. As crianças estudando, aí uns repolhão gigante, comida e tal, e você lembra, né, dos hobbits, como eles gostam de comer, né? De fartura, de plantar, né? De mais do que tudo, de ver coisas crescerem, né? E eu achei bonito que pra gente que conhece, né, quem assiste costuma conhecer, parece a semente de algo que a gente vê depois, quando a gente vê lá os hobbits, né? Em Hobbiton, né? Acho que é Hobbiton, né, Nilda? Não lembro o nome da localidade. Mas assim, você vê que o negócio era uma lenda, né?
um local de prazer e tal. E mesmo assim, você vê que eles estão tanto quanto desesperados, porque eles são perseguidos por esses caras mascarados, né? Que eles sabem que tem ali um mago malvado, né? Um bruxo das trevas, né? E é interessante. Gostei muito desse segmento também. Meu som tá indo legal? Tá. Só uma pergunta. Tá indo. Pra mim tá legal. Tá, ok, tá. É que eu tirei o microfone um pouquinho pra pegar aqui o livro, mas eu não achei. Eles não se reconhecem como pés peludos porque os hobbits são divididos em 3 tipos. Os pés peludos, os grados, e eu tava aqui tentando achar qual era o nome do terceiro tipo. Que são os 3 povos que meio que viviam separados, e quando foi criado o condado, que ali tem várias vilinhas, esses povos se uniram ali, entendeu? Uhum. Eles foram levados para lá. Então são todos pequenos, né? Que chamam pequenos, que foram para lá. E assim, gente, eu falei, nossa, que não vai ter mais o romance do elfo lá. Tá aparecendo um romance ali do cara lá do outro lado do mar com a moça que é selvagem. Não. Eu não imaginava um romance entre os pequenos. Olha, eu gostei. Apareceu o romance ali. Eu gostei daquela troca de olhar a papoula assim, né? Esperando o romance. Olhando ele, falando, gostei. E mas também meio que, olha, acho que agora eu achei. Vai esse arco de crescimento da Nori, ele já ganhou agora esses elementos novos para eles trabalharem, né? E é interessante a gente ver essas comunidades dos pequenos em diferentes estágios civilizatórios, né? Os nômades que têm a vida bem difícil, né? Os que já estão estabelecidos, mesmo que de maneira ainda primitiva, né? Em uma localidade com casas, com plantação, etc. E não estão mais nessa coisa de eu precisar me locomover para encontrar os recursos para sobrevivência, e futuramente, né? Um local de bastante abundância, digamos assim, e felicidade, que vai ser o condado, onde, digamos, os estágios civilizatórios desses grupos vão se igualar, né? Todos vão ter possibilidade de ter o conforto, né, que o condado oferece, embora a gente se lembre que eles volta e meia têm os seus estranhamentos e suas fofocas entre si, né, também, né? Não, enfim. Achei aqui. Os hobbits são divididos, tinham sido, por causa das migrações, né, dividido em 3 tipos, né? Pés peludos, grados e cascalvas. Os pés peludos tinham pele mais escura, eram menores e mais baixos, e não tinham barbas. Os grados tinham constituição mais encorpada e pesada, suas mãos e pés eram maiores e preferiam planícies e regiões banhadas por rios. O que é meio contrário ao que está acontecendo, porque eles estão no meio do deserto agora, mas tudo bem. Pode ser que, por causa disso, eles vão parar na beira do rio. E os cascalvas tinham a pele e o cabelo mais claros, eram mais altos e esguios que os outros, e eram amantes de árvores e florestas. Né? Que é mais ou menos assim, as 3 grandes famílias dos hobbits. Já apareceram 2. Sim. Eu achei interessante isso. Sim, total. Não, e uma coisa que me pegou também, Nilda, é você ver que quando a Nori tá conversando com a chefe ali deles, né, aquela que é braba, chama que tenta levantar quem é essa pessoa, né, que é um estranho, né, e chama de grande elfo, Gran Elf, né, eu até pensei, nossa, será que isso daí talvez seja a origem do nome dele, Gandalf, né, chama de na inglês, né, Grand Elf, né, então falei, nossa, será que ele vai assumir para si esse nome Gandalf, que é uma espécie de né, derivado de grande elfo, né, será? Mas olha aí, o Mystery Box de novo, a técnica do Mystery Box aparecendo. Ele explica chama o que é isso. Só não você conhece tem um a técnica. mistério que tá lá, que assim, se apontam como é que tal coisa aconteceu, o que tá acontecendo aí, e você vai mantendo esse mistério, esse suspense, e nessa técnica é menos importante você revelar o mistério e mais o quanto você consegue alimentar esse mistério. Você veja só que tem o bastão que ele ia chamar de Gandhi, aí agora ela chama ele, né, a líder lá do assentamento lá, chama ele de Grandelf. Eles vão ficar jogando de qual dessas expressões surgiu o nome dele. Essa é a brincadeira de ficar jogando com mistério. Talvez no final, quando eles revelarem
como foi, nem faça tanta diferença, né? Ele foi escutando isso, né? A maneira como as pessoas foram chamando ele, talvez, e falou, legal, vou pegar algo parecido aí do que já me chamaram, né, em algum momento. Mas nesse caso tem mais a ver com os diferentes tipos de elfos mesmo. Os elfos que moram na floresta e os que nunca foram para Valinor são só elfos, e aqueles lá do reino da Galadriel, do grande rei e tudo mais, são os chamados de grandelfos mesmo. Tá. Eles consideram eles um pouco mais altos e a minha fanfic já era. Não é, porque eu nem lembro mais qual é a origem de Gandalf. Tenho que olhar aqui de novo para ver do nome dele. Mithrandir quer dizer cinzento. Gandalf quer dizer provavelmente alguma coisa a ver com cinzento também. Sim. Interessante, gostei. Nossa, agora me fugiu totalmente. Então, e esse Dark Wizard, né? Ele também era um Istar, né? Como Gandalf, é isso? O mago? É a grande discussão no momento. Muito bom. Ele pode ser? Pode. Pode ser. Ele pode não ser também, ele pode ser um humano que desenvolveu grande poder, também pode. Porque se ele não é o Saruman e não é o Radagast, ele teria que ser um dos dois magos azuis, não é isso? Ou algum ser poderoso que ficou ali depois da guerra que destruiu Morgoth, porque o Sauron é o mais poderoso deles, mas tem vários outros serizinhos poderosos que ficaram por ali, entendeu? E poderia ser alguma coisa assim também. Ele tá atrás do ser de poder, mas que não é da elite. Ele tá atrás do estranho, né? E a gente não sabe por quê, né? Tanto que morreram 2 pessoas lá dos sentinelas deles, né, e tal, que o estranho criou toda essa tempestade de areia. Mas a gente, claro, vai descobrir com o tempo o que tá rolando ali, né? Também, né? Essa questão toda aí, até agora no 4º episódio ainda é um segredo pra gente, né? Que o porquê de tanto ele quer prender, né, o estranho, né? Que é interessante isso daí, gente. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho aqui e tal. A gente tem aqui, então... Só responder aqui. Pode falar. Que o Bilbo Bolseiro tá falando que no final do episódio rolou um clima meio que LGBT entre as duas pés peludos ali. Mas assim, o clima delas é mais de amizade mesmo, viu? E dificilmente vai ter lance LGBT no Senhor dos Anéis. Ainda mais com o Tolkien, né? Não que a gente não tenha 200 mil fanfics. Não que a gente não tenha 200 mil fanfics entre elfos e todo mundo. Inclusive, a mais famosa é entre o Gimli e o Legolas, né? Mas dificilmente vai ter oficialmente ou vai ser aprovado, tá? Infelizmente. Para elas tá mais uma relação meio Frodo e Sam, né? É o que a gente logo identifica, né? É um comparativo, sim, gente, com toda certeza, né? E tem uma coisa que eu quero, antes da gente trazer as criaturas tumulares, que hoje eu quero ver se eu deixo esse podcast um pouquinho mais curto, né? Que a gente tem deixado podcast muito longo, eu quero deixar em 1 horinha, né? Mais ou menos por aí. Tem essa questão Arondir e Isildur, né? Que vai trazer também um outro fanservice que eu gostei, me matem, entendeu? Porque eu gostei de ver depois o desfecho disso, né? Você tem ali a busca pelo tio, né? Vamos lembrar que ele foi pego, né, por uma criatura que você percebe na última contenda que eles tiveram ali com as pessoas que eles chamam de selvagens, né? Acampamento selvagem. Eles ele é pego, fugiu, e você pensa que é por um troll. Eu mesmo falei isso no podcast. Falei, nossa, será que o troll pegou, né, e tal. Então, o Arondir está procurando, junto com o Isildur e com todas as pessoas ali daquela localidade, onde está o Tel, né. Então, porque a mãe dele, a Bronwyn, agora está morta, mas o Arondir, ele se sente em débito, até porque ela pediu para ele ajuda. Ele está cumprindo uma promessa, né. Então, eles acabam encontrando o acampamento abandonado. O Arondir vai observando, percebe que alguma coisa muito séria aconteceu lá para trás, né? E durante essas buscas aí, ele começa a ver que existem... Eu vi aquilo parece ser pétalas de flores, né? Depois a gente vai entender o desfecho disso daí. O Isildur também está junto.
e claro, tá colaborando ali, e ele, enquanto Númenoriano, ele continua, é interessante, ele é um cara que tá ali entre pessoas diferentes, e o Isildur tá meio que se encantando por aquela moça, né, que é Estrid o nome dela, gente, só para poder confirmar aqui o nome da personagem, é isso, Estrid? Deixa eu ver aqui. Agora você me pegou, sim, é Estrid. Estrid, só tava... Estrid, alguma coisa assim. Tá, não, aquela moça lá que queimou a nuca, né? Que você percebe isso, que é dos selvagens, dos selvagens, né? exatamente. São pessoas que, muitas dessas pessoas foram obrigadas a jurar, né? A jurar, se comprometer com Eidar, né? Porque se não fizesse isso, morria, né? É meio assim, ou você se ajoelha ou você morre. Então, claro, nem necessariamente todas essas pessoas vão estar ali para prejudicar, mas muitas sim, né? Mas o caso que no meio dessa busca aí que esse povo tá fazendo, né? Você vê que tem cenas ali mais à frente que vão mostrar as pessoas presas, né? Estão todas, inclusive o Theo, né? As pessoas estão presas, e presas aonde, né? E eles mesmos dão a entender que eles não sabem por quê, o que está acontecendo. Ele pergunta ao tio e fala assim, o outro responde, é uma coisa muito grande, né? Conforme eles vão procurando, né, e vão fazendo essa busca aí, tem uma das cenas que eu achei umas cenas muito fantásticas, né? Porque a Estrid, se eu estiver falando incorretamente, lamento, mas é que eu não lembro o nome dela. Para mim, que eu saiba é a Estrid, né? Ela sugere que eles olhem para o norte e tal, e o Arondir começa a ter suspeitas e fala assim, é verdade, às vezes a gente faz coisa que não deveria, né? Que a gente se arrepende e tal, né? Aí ele pergunta, eu vi que você tá com a nuca machucada, né? Ela, foi que eu dormi perto da fogueira, não prestei atenção. Porra, não prestou atenção. E o que ela responde, ótimo. Aí ele fala, agora pode assumir aí que eu sei que você é uma das pessoas que é jurada ao Eidar, né? E ela acaba sendo presa, né? O Isildur fica bravo, porque o Isildur tava meio que arrastando a asinha pra ela. Afinal, vamos lembrar que a namorada do Isildur lá, ela tá no 8 de janeiro lá de Númenor, né? Ela tá lá só no golpe ali, né? A namorada do Isildur, né? E aqui, conforme... É namorada ou irmã dele, gente? Eu não sei. Eu entendi que era namorada, né? Porque Bom, eu posso estar enganada. Eu posso ter enganado. São muitos personagens, gente. Vocês têm que antecipar. Mas o lance todo... É que eu não lembro se é irmã dele ou irmã de outro personagem que aparece também na primeira temporada. É uma coisa que na primeira temporada não ficou gravada na minha cabeça. Entendi, qual é o grau dela de parentesco ali. Entendi. Não, mas só para eu poder finalizar, pra gente perguntar a opinião de vocês, né? Porque duas coisas vão ser muito sensacionais nesses segmentos aqui. Conforme eles vão continuar as buscas, antes de encontrar efetivamente, eles vão se deparar com uma das coisas que é um dos verdadeiros horrores dos filmes dos anos 70, que são areias movediças e pântanos, né? O Isildur vai cair na areia movediça e vai falar, tá tudo bem, aí afunda com tudo, né? Aí daqui a pouco o Arondir vai tentar ajudar, afunda junto, né? E aí, quando ela, né, que você pensa assim, nossa, a Estrid vai fugir, né? Mas não, ela pega um pau, né, e enfia lá pra tentar ver se ajuda eles, e sai um monstro tenebroso, né? Um monstro enorme que você vê que imediatamente o Arondir mata, né? E a piada que ele faz é ótima. Ele fala assim, existem criaturas sem nome, inimagináveis nessas florestas. Eu chamo essa daqui de sei lá, de carne assada, né? Um negócio assim, né? Porque vai dar a entender que vai cozinhar, né? E aí que vai vir, né? A comida, vai virar comida. E aí que eu acho que é interessante que vai acontecer, porque que você tem ali um momento onde vão aparecer os entes, mas não apenas os entes, e sim as entesposas, né? Que nós falávamos muito, você tem o Senhor dos Anéis, né? Que eles conversam assim, que o Gandalf fala, que eu lembre,
fala assim, olha, as entesposas desapareceram, né? Nunca mais foram vistas, agora só os entes. Então aqui você tem não apenas uma entesposa que tá ali prendendo, né? Como tá ali bravíssima perguntando assim, você já usou machado alguma vez na sua vida contra uma árvore? E quem não usou, né? Quem não usou? Aí ele fala... vem cá, você não tem móvel de madeira, então você já tá praticando já o assassinato contra as árvores. Mas o lance todo é assim, aí ela pergunta muito brava, tem toda aquela disputa, e depois ela acaba, o Arondir pede perdão, fala perdão por tudo que eu fiz pra você, né, e tal, e ela acaba cedendo, né, e tal, ela acaba voltando atrás naquela sequência de violência. Eu gostei muito, gente, dessas parte aventuresca que teve no episódio, sabe, esse segmento, eu achei maravilhoso, tudo, desde o negócio de você ter várias coisas que você vê em filmes dos anos 70, 80, né, o pântano, a areia movediça, a pessoa que volta para ajudar, a coisa aventuresca, né, e tal, então, é um episódio que eu me diverti bastante, mas eu pergunto para você, Nilda, diga. Só primeiro falar sobre a Estrid, né, que você vê que ela meio que tenta dar uma conquistada ali no Isildur, não, mas por quê? E ele fala isso pra ela, você tá vendo uma oportunidade para ir para outro mundo, para outro lugar, mas assim, aquele povo ali, tá desesperado, e eles são considerados selvagens, então os elfos hostilizam eles, dependendo do outro humano que ele encontra, hostiliza eles porque eles não são aliados de não sei quem. Quando eles vão pro lado do Arda, eles são marcados a ferro. Então, assim, ela viu uma oportunidade ali, ela agarrou. Ela é malvada, por isso eu não sei, porque olha aquela merda de mundo que eles estão, que tem areia movediça, minhoca gigante, o bicho lá de Duna, sei lá o que é aquilo, sabe? Uhum. Né? Então ela tenta fazer. E aí é o que ela tinha falado no episódio passado. Esse povo que tá ali, eles não amam os elfos ou o povo do outro lado. Porque eles sempre são hostilizados, eles são os selvagens, os bárbaros. Temos que desconfiar deles, temos que revistar eles, né? Então eles são meio que assim, a hora que ela vê a oportunidade, esse cara aqui, ela tem um noivo, mas não interessa, sabe? Se esse cara me levar pro outro lado do mar, num lugar que tem água dentro das casas, e tem torneira dentro das casas, gente do céu, sabe? Bora no mundo que você tem que carregar água no balde, sair catando água todo quanto é canto, pra ver se acha. De repente o cara fala, tem um lugar lá, a minha casa tem umas torneiras com água, eu quero, meu. Casar com o cara assim, né? Mas assim, eu tô falando essa parte de coisa. Tem um momento que ele faz sair água da parede, assim, ele mexe, né, e meio que libera ali uma água, né, o Nilda. Isso. Legal pra caramba. Porque ele sabe mexer com aquilo ali, porque aquilo ali é arquitetura de Númenor. E os outros não sabem mexer. É muito legal. É a arquitetura antiga, mas é a arquitetura que ele conhece. Sim. E tu, Marcos, tu gostou da sequência aventuresca do Arondir, Isildur, Tel, Entre Esposas? Tem uma questão que eu tinha visto muita gente comentando, que esse episódio especificamente, o 4º episódio da 2ª temporada, ele tem mais elementos de aventura e ele em alguns momentos lembra, né, aquele sabor de aventura da trilogia do Peter Jackson que tem no livro O Senhor dos Anéis também, né? E é interessante. E essa coisa, né, a gente está muito acostumado a ver em tudo que é filme, série de aventura, o momento da areia movediça, em que alguém, né, enfim, cai, mas a areia movediça com monstro aí é um plus, né? Convenhamos. Né? A Nilda até recordou de tipo Duna, né? Sai um verme gigante, né? Isso. E aí a gente também, vendo esse monstro e a facilidade que o Arondir mata, a gente lembrou um pouco da facilidade com que o Legolas abatia também olifantes e outras criaturas também que se achavam muito perigosas, mas quando estavam na frente dele não duravam 30 segundos, né? Então a gente acabou tendo lembrando também disso, né? E é engraçado porque o Arondir é um personagem que é uma carga um tanto quanto mais pesada sobre ele, né? Ele é um personagem mais, digamos assim, teve muitos momentos dramáticos, tristes em relação a ele, e agora ele tá podendo
Ele ainda tem essa coisa, você vê quando ele desconfia da moça, o quanto que ele já logo põe ela em correntes, ele tem essa coisa de assumir essas responsabilidades tristes e difíceis, mas ele tá tendo a possibilidade também de ter momentos de ação, de aventura um pouco mais leves, né? E o ator precisa ser versátil, né? Para trazer um pouco de leveza também para esse personagem quando precisa e tal. Então, né, tem essa possibilidade também de ter mais uma camada aí pro Isildur, que é um interesse amoroso. A gente vai construindo um pouco essa personalidade dele, né? E tentando entendê-la também, né? Sim. Enfim. E meio que é isso. Eu queria até recordar com vocês aqui que esse ator que faz o Isildur na série, ele também é dessa série Years and Years. Essa série tem o Rory Kinnear, tem esse ator que faz Isildur, né? Então é muito legal. O segmento é um segmento aventuresco, muito interessante, né? E assim, deixa eu só dar aqui um bizu rapidex aqui no nosso roteiro, né? Duas coisas aqui para mencionar, mas pode falar antes, Marcos, diga lá. Não, é que a Elga tinha perguntado se a gente leu os livros, eu não li, viu? Eu escrevi. A Angélica e a Nilda, sim, né? Eu escrevi, eu falei assim, nós lemos, menos o Marcos. Sim, Elga, não lembro. Olha, eu já li os livros várias vezes e tem coisa que eu esqueço. Ou eu confundo, eu misturo às vezes. Às vezes eu falo aqui, de repente um amigo meu escuta também, que também fala, você confundiu uma coisa com outra. Lá vou eu depois. Quando a gente fez a primeira temporada, eu tive que corrigir algumas coisas que eu confundi, porque é muita coisa, tá? A mitologia dele abrange milênios e milênios e milênios. É muita coisa. É muita coisa. São muitos personagens, Elga, né, Nilda? Muitos personagens, aí você dá um branco, muita coisa, né? Deixa eu só dar aqui rapidex aqui, finalizando a questão da Pop e da Nori, né? Porque o pessoal resolve entregá-las, né? Fala assim, vocês vão ser entregues aí, né? E vão aparecer justamente esses caras mascarados aí, né? Que vão lá pra fazer ameaças, né? E dão maior porrada na mulher também, né, bicho? Né? Então tem todo aquele... Também eles falam sobre ela conta uma história, achou isso bonito, né? Que um deles, o Horimas Burrows, partiu para encontrar um lugar, tinha promessa de enviar o resto, enviar as pessoas, né? Mostrar uma localidade, nunca mais voltou, né? Vocês acham que esse Horimas Burrows aí que eles comentam é aquele cara lá que faleceu, lá que era tipo o cara dos livros e tal, da turma da Pop e da Nori? Será que é ele, gente? E que nunca mais voltou? Foi isso que eu entendi. Não. Não? Não. Foi uma coisa muito mais antiga. Pelo jeito é um antepassado daquele um. É mais antigo, porque é do sobrenome Covas. E Gente, eu lembrei o nome, agora esqueci. O que tem na primeira temporada é um outro nome, é Sadok. Sadok. É Sadok Covas e ele vai guardando o livro. Entendeu? Sim. E esse eu achei interessante, que primeiro, você vê que eles são povos que têm alguma ligação entre eles não são totalmente estranhos. Tanto que ela sabia que eles eram peludos e o povo lá da aldeia, né, é grado. Então, assim, eles sabem que existem outros pequenos pelo mundo, né? As meninas não sabiam, mas eles sabem. A chefe lá sabe que existem outros pelo mundo, né, outros pés pequenos. E assim, eu achei interessante porque eles não decidiram entregar eles. Eles decidiram, vamos jogar vocês pra fora e vocês se virem aí. Quando aparece o cara pra pegar, não sei, não tô sabendo de nada. Tipo, nós não vamos entregar. E eles decidiram não entregar. Mas também não vai ficar aqui dentro, vocês se virem aí fora. Mas quando os caras apareceram lá, eles não entregaram, né? Não, tem limite aqui também, né, na coisa, né, de mandar embora o povo estranho. Eles não vão entregar direto pro malvado. É claro, né? Tá na cara que eles vão voltar, né? Que eles falam assim, quando vocês querem saber por que a gente tá com essa máscara aqui, né? Então tem aquela ameaça. É claro que vai ter esse plot twist, né? Pra gente se preparar, né? Por que eles têm essas máscaras, né? Mas essa foi a parte do episódio que eu não gostei. Não gostou? Tem um negócio complicado nisso daí, porque assim, os mercenários lá mascarados que estão sendo pressionados pelo cara para encontrar inclusive o mago deu uma ordem específica para ele, se concentrem agora nas pés peludos.
ok, eles chegam lá na aldeia para falar com a líder. As duas estão atrás dela numa pedra, tipo, estão atrás dela. Eles não viram, apesar de descerem altos, não viram as duas. E eles podiam ter falado, ok, vamos revistar aqui o local, porque tem urgência de pegar essas meninas. Aí o cara fala, se elas estiverem aqui, quando a gente voltar aqui, eu vou tirar minha máscara e vou mostrar pra vocês como eu sou feio. No fim, eu acho que esses mercenários, enquanto que o ato de coragem da líder lá dos pequenos lá da aldeia, meio que engrandeceu ela, ao mesmo tempo fez parecer esses vilões bobões, basicamente. Os vilões que falam assim, isso é um cara perigoso, intimidante, né? Parece que ele não tá com muita pressa. Se ele tivesse com pressa, ele revistava a aldeia ou ia olhar atrás da pedra que tava com ela. Fiquei meio assim, mas enfim. Ele meio que foi lá e falou assim, olha lá que eu vou te mostrar minha cara, hein? Vou tirar a máscara, hein? Haha, olha lá. Deixa eu só, agora eu acho que vem um dos momentos assim que achei fantástico, gente. Olha, eu tenho sonhado com isso desde a primeira vez que eu li Senhor dos Anéis, cara. Tanto que o Marcos sabe, a gente tá junto a uma cara e eu acho que a gente começou a ficar junto quando começou a rolar Senhor dos Anéis, né, Marcos? Porque desde 2002, né, uma parada assim. Mas aí a gente foi assistindo os filmes e tal, e essa parte das criaturas tumulares é um negócio que eu falei, cara, eu acho que eu nunca vou ver isso, né? Porque os filmes estão aí, são maravilhosos, né? Foi feita uma decisão de não mostrar, né? Mas justamente depois daquela discussão, né, sobre para que lado nós vamos, né, você tem o Elrond discutindo ali com a Galadriel, falando que não é para ela ficar dando palpites que advenham dessa facilidade que o Anel traz de ter visões, né? Aí eles acabam indo justamente pro lugar para qual ela falou que não seria seguro, né? Que ela tinha tido uma visão que não seria seguro. E quando eles estão nessa estrada que é para Eregion, né? A companhia chega ali a Tingortad, né? Que é conhecido também como Barrow Downs, né? Que é um local de descanso de reis. Aí você tem ali o Elrond e o Vorohil, que esse personagem eu só sei porque eu tô lendo aqui no roteirinho, né? Eles estão avançando ali, porque são muitos nomes, né? Mas estão avançando e estão ouvindo vozes sussurrando uma canção, né? Coisa que a Galadriel já tinha, inclusive, demonstrado já ter escutado também. E aí eles acabam encontrando, então, esses personagens aí que são... Eu conheço como criaturas tumulares, né? E tal, que são os espíritos isso que... mesmo. Habitam o cemitério e tal. Eu acho que na série fizeram de uma maneira muito interessante, né? Que são criaturas que as armas deles não fazem efeito, né? Eles meio que se dissolvem, depois se reorganizam, né? Tanto que tem um elfo que ele é retirado, ele é pego, né? E depois o Elrond vai sacar que eles só conseguem ser feridos com as próprias armas das quais eles foram enterrados, né? E, cara, toda essa sequência também é interessante que, dessa vez, nesse episódio, eu fiquei com a impressão que todos os núcleos tiveram coisas interessantes, né? Eu gostei muito desse segmento das criaturas tumulares, coisa que no livro, quando eu li Senhor dos Anéis, eu fiquei, eu falei, nossa, eu queria muito ter visto isso, porque pra mim foi a parte de terror, né? Que o Tolkien colocou ali, é um segmento assustador, né? Quando os hobbits são atacados, né, Nilda? Pelas criaturas. Sim, os hobbits, quer dizer, isso é muito interessante na obra do Tolkien, porque no Senhor dos Anéis ele coloca vários elementos mágicos ou semi-mágicos, né? E uma delas é esse horror aos cemitérios, aos túmulos, né, antigos, deixados. E na Inglaterra existem assim, uns montes que eram túmulos de reis, né, que foram transformados em montes e tal, que alguns deles inclusive viraram montes mesmo, o pessoal nem sabia o que era e só agora está descobrindo, né. Mas são os montes que enterraram os reis. Disso para esse local, virar um local fantasmagórico, assombrado, entendeu? Uhum. É meio minuto. Né? E eu achei interessante ele colocar isso na obra, e ali eu achei, assim, é um clima meio que eu
eu tive um pouco de dificuldade para ver, porque a Amazon tá muito escura. Muito escuras. Eu consegui fazer uma configuração. Eu consegui colocar uma configuração na minha TV. Dessa vez eu consegui ver bem melhor, eu consegui ver realmente, porque semana passada eu não estava conseguindo ver essas cenas escuras. E eu achei assim, muito interessante, porque é meio mecânico, né? Pelo menos eles tentaram emular uma coisa meio mecânica daqueles monstros. Eu acho que não, que é CGI, mas teve hora que parecia que era um boneco meio que mecânico ali, daquelas esqueletos, né? Eu achei interessante isso, que isso é muito década de 70 e 80, né? Sim. Teve um respiro, né, Marcos? Teve vários esquemas, tipo, que tinha nesses filmes de aventura, né? Dos anos 70, 80, nesse episódio. Muito legal. Isso. Só que com a tecnologia de hoje que permite isso que a Nilda falou. Porque você ser atacado por um espectro, aí você dá um golpe e ele se transforma naquela fumacinha, se desfaz em cinzas, a gente já viu, né? É algo que é meio que recorrente na representação desse tipo de criatura, né? Mas ele depois, na hora que ele tá voltando, né, se refazendo, ele ser como uma espécie de boneco que tá se remontando, isso foi criativo, foi interessante e diferenciou um pouco o visual dessas criaturas. Não sei se é descrito assim nos livros, né, mas no visual ali, né, funcionou bastante. E é interessante. É uma releitura, digamos assim, mítica dessa coisa do fantasma, né? Agora, por que essas criaturas ficam presas nessa, né? Tipo, não conseguem ascender para outra vida? Por que eles ficam exatamente presos nessa condição fantasmagórica, digamos assim, e hostil também, né? Para quem se aproxima dos locais onde eles morreram. Tem uma explicação no livro, só que eu não tô lembrando, mas eu lembro que eles comentam. Tu lembra, Nilda? Sobre essas criaturas que pegam os hobbits. Não tô lembrada, mas tem sim uma explicação. Eu lembro que tem alguma coisa a ver com maldade ou com guerra, alguma coisa assim. Com a guerra, né? Tipo, espectro da guerra. Não à toa que eles são mortos pelas próprias armas nas quais eles são enterrados, que eu recorde. Todos ali aparentemente são guerreiros, né? São espíritos de guerreiros e tem esse detalhe de só o que consegue destruí-los definitivamente é ser morto com a própria arma, né? Exatamente. O que eu me lembro direito da explicação são outros que o Aragorn pega mais pra frente, que são eles tinham feito um juramento e eles não cumpriram o juramento e as almas deles ficaram presas numas cavernas, e aí o Aragorn leva eles para lutar contra os orcs, né? E que no filme eu chamo quando chega a grande mancha verde para brigar com os orcs. É muito interessante. Tem muita gente no chat hoje, gente, dando um salve pra gente. Boa noite, Onei, Edu Babaciano. Tem uma galera, tem a Elga que tá trocando altas ideias com a gente aqui no chat também. A gente respondendo a ela, inclusive. Pô, sejam muito bem-vindos, gente. Se vocês puderem, já dá se inscreve no canal, tá? Dá um like na nossa live também. Eu só falar uma coisa pra Elga, agora que ela tá começando a comprar os livros pra ler e tudo mais, você chegou numa época boa, viu? Porque a HarperCollins tá lançando coisas que anos atrás, a gente só sonhava que viesse pra cá, tá? A gente mal tinha o Silmarillion, o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Um monte de coisa, o pessoal meio que, digamos assim, escaneava e traduzia de forma alternativa e passava pra gente, porque nós não tínhamos acesso. Natureza da Terra-média, um monte de coisa, a gente não tinha acesso. Agora a gente tem acesso, tá sendo publicado, graças a Deus. Viu, Elga? O momento é esse, né? Vocês têm livros que vocês queriam esquecer para poder ler de novo pela primeira vez? O Senhor dos Anéis é assim, quando eu li eu fiquei tão encantada que depois eu fui relendo também, né? Mas eu fiquei pensando, eu queria até esquecer o que eu li para poder reler e começar tudo de novo. Eu tenho isso, né, de ficar... porque tem várias coisas, né, dos contos inacabados, Silmarillion, mas Senhor dos Anéis eu tenho muito encantamento pelo Senhor dos Anéis. E Hobbit, claro, né, que eu amo demais. O Edu tá perguntando em quais dias a gente tem live, né? A gente tem live no domingo agora com a Nilda, né? Pra falar sobre Anéis do Poder. A gente tem uma live toda quarta-feira que a gente fala sobre as coisas que a gente andou assistindo ou lendo e tal. E eventualmente quando a gente resolve fazer a cobertura de alguma série,
a gente passa a fazer lives específicas para aquela série, mas a gente avisa direitinho os horários nas redes sociais, enfim. Né? A gente pede para sempre quando se a pessoa curtiu, tá gostando, né? Se inscreve no podcast, porque a gente faz live aqui, mas nós somos um podcast, é só procurar, na verdade, Cineclube da Masmorra em qualquer aplicativo de podcast, depois eu explico o porquê. E também coloca o sininho aqui, se você deixar, tipo assim, para se inscrever no canal e apertar no sininho, você recebe notificação quando a gente vai entrar. Mas deixa eu só para eu poder ir para a parte final aqui, a gente poder comentar e finalizar. A gente tem esse segmento aqui que isso também foi muito, eu curti, para mim foi mais um fanservice, porque conforme a Galadriel vai avançando ali, né, depois dessa contenda, inclusive, eles falam que estão escutando tambores, né? E, pô, quem acompanha Senhor dos Anéis, lembra que os orcs, né, até quando cai aquela armadura, né, eles estão... O que o Gandalf briga com o Pippin, né, começa a tocar os tambores, né, gente? Eles falam, certeza tem orc na parada, né? E tal. E batata, né? Aí você vê que a Galadriel, ela quer se separar do Elrond, né, e tal, porque o Elrond tá aterrorizado. E eles têm até uma discussão sobre isso, né, sobre a busca pela vitória e a utilização do anel, né? A Galadriel fala, é muito mais aterrorizante que o Sauron consiga se dar bem. Então, se o anel de alguma maneira ajudar, ela tem visões com o anel, né? Ela tenta convencê-lo a entender a importância de ter esse anel como uma arma que eles possam usar, né? E ela tem uma visão, inclusive, sobre a coroa, né, de Morgoth, né, o Elrond ferido, uma cidade invadida por orcs, e ela até vira pro Elrond e fala assim, Elrond, você promete que você vai continuar a luta contra o Sauron, né, independente do que aconteça comigo, independente de mim. Aí ele fala, eu não gosto das visões que você está passando pra gente, mas sim, concordo com você, né, e tal. A Galadriel fica muito assustada, né, aí ela pede pro Elrond prometer que vai colocar a derrota do Sauron acima de tudo, até mesmo da vida dela. E eu acho interessante também essa dinâmica aqui, né, porque depois o Elrond, ele vai ter a oportunidade, né, Nilda, de ver o que a Galadriel tá conseguindo fazer com o anel, né, com esse negócio dele ter até um poder que eu pude entender que seria um poder curativo, né, e tal. Ela tem esse poder e o Elrond também vai ter esse poder curativo, tá? É muito interessante isso, porque ela provavelmente o anel tá potencializando, né? Mas os elfos costumam ter esse poder e é muito interessante. Quando um elfo é muito guerreiro, esse poder nele quase não existe. Então os elfos curandeiros, os melhores curandeiros não se envolvem em guerra, porque as mãos que curam não podem matar. Olha, então todos eles têm um certo poder curativo, mas o que é mais guerreiro tem menos poder. E o que se dedica mais a curar tem um poder maior para curar. Quando eu li sobre isso, achei muito interessante, entendeu? E o Elrond depois, muito pra frente, ele para de lutar, vai lá pra Valfenda, daquele local, ele se torna um curador, né? Um curador, porque ele não está mais envolvendo em guerra e não está mais matando. Eu acho um conceito bem interessante da obra, de que quem cura não mata. Né? Isso. Mas a Galadriel, no momento, ela tá, né, na fase em que ela tá querendo fazer o Orc Killing of the Year, né? Porque eles têm os concursos lá, né? Quem faz o Orc Killing of the Day, the Week, the Year, e ela tá querendo ganhar o do ano, né? Deve dar pra perceber. E tal. E tem essa sequência de luta, de ação bastante interessante. E novamente a gente lembra, né, dessa coisa dos elfos porradeiros e que montam muito bem, usam arco e flecha muito bem e são um pesadelo pros orcs, né, tadinho. Enfim. Não, e pra chegar no finalzinho... Diga, perdão. E é interessante que essa luta que ela tem com esse grupo de orcs, né? Além de ser uma sequência de ação, ela acaba utilizando diferentes elementos, né? Você usa o arco e flecha, o cavalo usa o fogo, então acaba sendo uma luta porque na verdade também poderia ser uma luta comum de troca de golpes de espada e enfim, e ela passando, né, a lambida em todo mundo, porque, né?
Mas a luta acaba tendo uma dinâmica a mais, né? A gente tinha até comentado, né, de brigas e lutas na primeira temporada que tinham deixado a desejar na sua coreografia. Aqui você tem ela muito bem, além de muito bem coreografada, usando elementos mais interessantes também, diferentes. Nossa, né? eu ia até falar sobre isso, que eu achei fantástica as cenas de luta, viu, meu? Foram muito, muito, muito boas, né? O negócio dela pulando, sabe? A coreografia das lutas é aquela coisa élfica, né? Dela dar aqueles super saltos e tal. Ela explodiu sei lá, uma tocha, né? Sei lá, com querosene, um negócio assim. E queimar os orcs, né? E tal. Tudo bem que depois aparece o Eidar no final, né, Nilda? Tem os usos de câmera lenta... tem uns usos de câmera lenta decentes, né? Porque tem o uso de câmera lenta indecente, tipo Zack Snyder, né? Mas não entramos nesse assunto, né? Mas tu gostou, Nilda, desse segmento? Eu gostei do jeito que o episódio fechou. Eu gostei da luta, gostei de como... Agora eu tô na dúvida, gente, o Elrond pega o anel? Pega. Porque a Galadriel praticamente enfia na mão dele, né? Ela tira, eu achei isso muito interessante, esperto da parte dela, porque assim, ele não pode deixar o anel chegar de novo no Sauron, né? E eles não sabem, e tem outra coisa ali, né? Porque eles estão pensando no Sauron e de repente encontram o Aidar. E eles, mas ele se aliou ou não se aliou? Ele tá guerreando contra o Sauron, ele tá, sabe? E isso eu acho interessante, porque mostra que a política, os interesses ali não são tão simples, né? O Aidar tá do lado dos orcs, de sei o quê. Ele quer construir um reino dos orcs. O Sauron, ele quer dominar todo mundo, os orcs, os humanos, sabe? São interesses diferentes causando guerra, porque cada um tá puxando a sardinha pro seu lado ali. Com toda humanos certeza. Também tentando sobreviver. Então, eu gostei porque você mostra que não é uma coisa tão simples, preto no branco, tal, sabe? Existem políticas ali no meio, até entre eles, que eles estão levando. Nilda, uma pergunta. Eu tenho a desconfiança que o Sauron usa os orcs, mas uma vez que ele consiga realmente domínio sobre todos, por exemplo, um povo que ele pretende descartar na cara dura depois. Eu tô enganado? Eu não sei se descartar, mas eu acho que ele não dá a eles a importância, assim, que o Aidar dá. Eles são ferramentas úteis, sempre vão causar medo nos outros, né? São uma criação de Melkor, não tem como ele destruir, mas eu acho que se ele pudesse, ele ficaria entre os elfos ou humanos, entendeu? Se ele pudesse, ele ficaria entre os elfos até. Porque ele se sente, talvez, mais identificado. Sabe aquela coisa de eu quero ficar entre os superiores, né? Mas preciso manter aqueles soldados ali, porque eles é que me fazem os outros me aceitarem ou baixarem a cabeça pra mim, né? Legal. É isso, né, gente? E aí, conversamos então um pouco aí sobre o 4º episódio. Tô ansiosíssima pelo próximo episódio. Se eu puder iniciar aqui nossas considerações, vou dizer que eu vou me repetir, na verdade, porque eu gostei bastante, eu me diverti e tal. Eu entendo que o núcleo ali dos anões, nesse momento, dos hobbits, né, ainda tá, por enquanto, tem coisas que vão aparecer, tá se desenvolvendo, teve gente que estava reclamando aqui no chat que tá chato. Eu achei que tá muito interessante, porque você tem ali, como eu falei, a história, né, desse povo que era um povo vagante para depois se transformar num hobbit clássico, né, que não gosta de sair da sua casinha, do seu quintalzinho e tal. Gostei bastante. E várias coisas nesse episódio, assim, tô bem, olha, fiquei satisfeita. Eu sempre quis ver as criaturas tumulares, as entre-esposas, o Tom Bombadil. Eu tô cheio de fanservice na cabeça e adorei. E você, Marcos? Eu gostei. Eu gostei dessa, como a gente estava comentando, né? Essa inserção desses vários elementos de aventura que um pouco remetem ao que a gente assistiu na adaptação do Peter Jackson, e algumas coisas que as pessoas queriam muito ver, que não apareceram também nessa adaptação, e acaba trazendo, fazendo bem para a série, trazendo elementos diferentes, trazendo outra dinâmica para o episódio e tal. E uma outra parte assim
não me empolgou tanto e tudo mais, mas eu gostei. E é engraçado que que até o pessoal tinha comentado, né, que a série tinha ganhado uma força maior com essa revelação do Sauron e com a dinâmica dele de enganando todo mundo, né? Mas eles acabaram conseguindo também injetar mais energia nos outros núcleos, né? E tal, porque afinal, né, a série também não pode viver apenas do núcleo onde o Sauron esteja presente, né? Tá. E também a gente sabe que as coisas irão convergir em algum momento, né? Inclusive convergir numa batalha grande nessa temporada ainda, né? Então estamos aí aguardando os próximos capítulos, né? Ai, muito bom. E você, Nilda, tu curtiu? Foi um bom episódio? Eu gostei, porque eu sou fã do Tom Bombadil, as Ente-Esposas me surpreenderam e eu gostei, porque são seres que vão sumir com o tempo, né? É muito interessante isso que teve, você vê né, alguma coisa. E aquele outro ente, que eu não lembro o nome, falando que não estão nascendo mais brotos, né? Não estamos vendo todos eles morrerem, porque isso é um problema dos entes, das Ente-Esposas. Não só nascerem novos brotos, como estão vendo as florestas sendo destruídas. Direto, né? E ninguém é amigo deles, né? Então eu gostei triste, muito, né? disso, de toda essa ampliação, né? Eu achei que teve ação e uma ampliação das coisas. É claro, não teve os anões e tudo mais, mas a dinâmica da série tá sendo: um episódio mostra mais um núcleo, outro episódio mostra mais outros núcleos. O próximo episódio deve ter os anões, talvez tenha lá a Númenor, né? Junto com isso, porque são muitos núcleos para você colocar. Sim. Se você colocar todos eles em uma hora ali, não cabe. Com Mas certeza. eu gostei muito e achei que deu algumas explicações maiores sobre a dinâmica ali. Mesmo o mago lá, que ninguém sabe direito quem é, pareceu que assim, ninguém sabe direito quem é, mas ele não é uma pessoa, porque na primeira temporada parecia uma coisa assim que ninguém sabia o que era. Agora você vê que não. Os seres da Terra-média, que não são os elfos, sabem muito bem o que é que aquele cara é do mal. Né? Que é os pequenos, e pelo jeito os humanos também sabem que aqueles caras ali é do mal. Né? Então, não são totalmente desconhecidos, assim como a gente achou na primeira temporada, né? Que eram uns seres saídos do nada. Entendi. Muito legal. Então, eu gostei que ele deu uma boa... eu gostei, porque essa temporada deu esse episódio começou a explicar um pouco melhor as dinâmicas. Eu não necessito de batalhas em todos os episódios, mas eu necessito que as coisas sejam explicadas, que tenham sentido, né, dentro da dinâmica. Legal. Sim. Muito bom, muito bom. Gente, e com isso a gente vem finalizando aqui a nossa live. Lembrando que a nossa querida amiga Nilda Alcarinque, que agora o Twitter no Brasil não está sendo mais, né, utilizado por motivos legais, né, que o Big Xande, ele tirou o Twitter do ar, né, porque o senhor Elon Musk, que nem alguns chamam, né, o Elon Musk não cumpre as regras. Agora a Nilda tá lá no Blue Sky como nós, né? Eu considero mais que o Elon Musk resolveu tirar, porque a compra do Twitter foi uma grande roubada para ele tá tentando se livrar. Aí ele tá botando a culpa no Xande, mas não é. Tanto que quando mexeu com o satélite deles, ele cedeu na hora. Não, eu tenho representante sim, calma aí. Porque o satélite dá dinheiro, o X não dá. Mas nós estamos lá, só para mencionar, por isso que eu falei sobre isso, que nós estamos, pelo menos eu e a Nilda, o Marcos não tá ainda, lá no Blue Sky, tá? A Nilda tá lá também como Nilda Alcarinque, do jeito que tá aqui também, né, Nilda? Só procurar, né? No Blue Sky. Sim. E também no Mitografias, né? Porque a Nilda, bem ou mal, faz parte da equipe lá, sempre participa, sempre que pode. Então acesse Mitografias também, né, Nilda? Isso, acessa. Eu não tô mais participando dos episódios das equipes faz um tempo, por problemas totalmente pessoais, nada a ver com a equipe, tá? Nada a ver com coisa que eu realmente tinha um problema de saúde também pessoal, mas o meu coração tá lá. E assim, quer saber de mitologia, é aquele site, gente. Lá tem tudo um pouco. Antiquíssimo, tudo viu? Muito. Tem episódios... A gente tem episódios exclusivos sobre a obra de Tolkien, assim, que a gente pegou vários livros e foi fazendo um atrás do outro e falando. Olha aí, quem quiser entender melhor, ouvir um bate-papo em altíssimo nível sobre o Senhor dos Anéis Tolkien e tal, sobre a mitologia. Por favor, né, se inscreva lá no Mitografias, que além de tudo é um dos podcasts antigos da internet, né, gente? Então vale a pena, de qualidade, antigo, de gente responsável,
né? Que vai entregar um trabalho de alto nível, né? Então não esqueçam de assinar, de se inscrever no Spotify, nos aplicativos de podcast. E eu quero agradecer também a você, viu, Marcos, por mais esse bate-papo. Eu que agradeço. Os Anéis do Poder, né? Quer deixar algum recado? Eu quero desejar que todos aí que estiveram conosco hoje tenham uma excelente semana, sejam muitíssimo felizes e estamos de volta aí domingo que vem. Logo né? mais. Quarta-feira já estamos em live de novo aqui para quem quiser ouvir falar. Nós falamos sobre séries, filmes, etc, né? E eu queria deixar um aviso no final aqui antes da gente encerrar, que é um aviso muito importante. Eu já fiz uma pequena livezinha, já botei um áudiozinho no podcast, mas a gente tem tido alguns problemas com o nosso site e relativos ao podcast em si, né? No Masmorra Cine, porque quando você tem um site, o podcast vai ter relação com o site. Eu tenho um outro site de backup, porque eu sou uma pessoa muito precavida, então eu peço para todo mundo que está no chat agora aí, assinar a versão em podcast, procurar Cineclube da Masmorra. Deixa eu até colocar aqui uma montagem que eu fiz aqui, né? Procurar o Cineclube da Masmorra, porque ele é o nosso podcast, o nosso espaço de backup, né? Tem tudo. Todos os podcasts, podcast sobre Além da Imaginação, podcast sobre filmografia, podcast sobre séries. Olha, a gente tem um trabalho muito longevo de 15 anos, mas estou resolvendo as questões do Masmorra Cine. Então queria pedir para, por favor, quem está curtindo a nossa live, se inscrever aqui no canal e também procurar Cineclube da Masmorra. Até botei a foto aí no chat, na imagem para vocês poderem ver como é que é o banner, né? Que é tipo uma fitas de VHS escrito Cineclube da Masmorra. Até a gente poder resolver o Masmorra Cine, vamos resolver, mas é bom a pessoa assinar os 2 feeds, tá? E claro, pedir para vocês também, para quem tá gostando do nosso trabalho, quer nos ajudar, até porque isso envolve dinheiro, resolver problemas envolve dinheiro. Então você, por favor, não deixe de tentar nos apadrinhar, né? Porque isso daí é uma maneira de fazer com que o nosso trabalho sobreviva, né? Tá aqui o Pix da gente, tá? Ele é apoiomasmorra@gmail.com e a gente também tem nosso perfil lá no Apoia-se, né? Você pode se inscrever para dar um apoio mensal pra gente. E com isso eu quero aqui agradecer novamente a presença de todos vocês aqui no chat, pela conversa, pela gentileza, pelas suas recomendações, pelas suas opiniões, né? Mesmo que divergentes, não importa. E a gente se encontra no próximo bate-papo, então, sobre os Anéis do Poder aqui com a Nilda, no próximo domingo. E quarta-feira, para quem quiser conversar conosco na nossa live semanal de quarta, certo, gente? Então, eu vou pedir para a galera, eu sempre falo isso para avisar, né, que eu sempre gosto de dar boa noite em particular para quem está gravando com a gente, mas para vocês aqui eu já quero deixar nossos desejos de um ótimo final de noite, boa entrada de semana, tudo de bom, que vocês passem uma ótima semana até a gente se encontrar novamente, né, gente? Fiquem bem. Se cuidem, beijoca, em té. Fiquem bem, pessoal. Bom descanso para todos. Falou, beijo.